E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curtam o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Pessoal, então a partir de agora vamos começar a falar sobre a teoria do crime, ok? Para a gente começar, né, essa aula, esse tema novo aí, o que é crime? O que vocês acham que é crime? Eu queria a participação, né, de vocês aí, queria que vocês participassem, porque esse tema é um tema que eu gosto muito, eu acho muito legal, muito importante, e isso é a base do direito penal. Isso aqui, essa aula agora, essa matéria, né, esse tópico, que é a teoria do crime, é a base do direito penal. Vocês vão começar agora a entender a teoria do crime. Eu expliquei para vocês várias, né, nas aulas passadas, várias outras técnicas, várias outras, né, te dei várias outras informações. Agora nós vamos partir para a nossa base do direito penal. O que é crime? O que vocês entendem que sejam, né, que seja crime? Quem tiver dúvida, pode abrir o microfone aí e me chamar aqui, que a gente para na hora e responde, beleza? Crime, em termos jurídicos, né, para quem não está acostumado ainda com termo jurídico, com termo técnico jurídico, crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Mais para frente, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma dessas, né, dessas teorias, desses conceitos aí. Então, o crime é toda ação ou omissão. Pessoal, para que você cometa um crime, não é só fazer alguma coisa, deixar de fazer também pode ser crime. Então, a omissão é uma ação ou omissão ilícita, para o qual a lei comina sanção de natureza penal. Então, sanção de natureza penal, porque existem sanções administrativas, né? Por exemplo, eu estou dirigindo e cometi um ato, furei o sinal. Furar o sinal é uma punição administrativa. Você vai gerar uma multa, você vai pagar uma multa e tal, né? Aquele tipo de conduta que você adotou ao furar o sinal vermelho é uma conduta que não consta não é uma conduta de natureza penal, é uma conduta de natureza administrativa. Então, crime é essa ação ou omissão ilícita de natureza penal, que existem ações ou omissões, né, que são de natureza administrativa. Você vai ser punido lá, por exemplo, o advogado comete uma conduta, né, errada, você vai fazer pratica um ato no exercício da profissão, um ato que não é digno, não é compatível com a advocacia, você vai ser punido, você advogado, vai ser punido pela OAB, como suspensão da carteira por tanto tempo, ou advertência, ou mesmo ser excluído dos quadros, você não pode advogar mais. Então, são condutas que não são de natureza penal. Crime são as condutas só de natureza penal, ok? E o que é crime culposo e crime doloso? Qual que é a diferença de crime culposo e crime doloso? O culposo, né, é aquele crime que o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ele não queria o resultado, ele não pensou, ele não agiu com dolo, a gente fala agiu com dolo, agiu com vontade, mas ele deu causa àquele resultado
por imprudência, por negligência ou mesmo por imperícia. Depois nós vamos explicar, né, cada um dessas palavrinhas aí. Nós vamos explicar detalhadamente também. Crime doloso já é aquele crime em que o agente quis o resultado, né? Ele quis que acontecesse, ou mesmo assumiu o risco de produzir tal resultado. Na nossa legislação, eu vou dar um caso clássico para vocês de assumir o risco, que o direito penal já debate isso há vários anos e agora já ficou consolidado, agora já é uma tese já consolidada e que os tribunais, até mesmo a legislação mudou, de que, na verdade, começou com decisões e tal, e hoje já consta na legislação. Por exemplo, quis o resultado, aliás, o assumir o risco de produzir o resultado é aquele cidadão que pega, enche a cara, bebe e vai dirigir. Se acontecer um acidente, ele assumiu o resultado, assumiu o risco do resultado. Então, se acontecer um acidente, ele matou uma pessoa, mesmo que ele tenha tomado 2 copos de cerveja, 3 cervejas, ou uma grade de cerveja, ou uma garrafa de bebida, ele assumiu o resultado, assumiu o risco de produzir aquele resultado ao entrar num carro e dirigir embriagado. Então, ele, muito embora não esperava o resultado, não quisesse esse resultado, mas a conduta dele, ele assumiu o risco. Então, ele, ao tomar aquela decisão, ele assumiu o risco, né, de cometer qualquer tipo de crime, né, na condução do veículo. E o crime doloso que o agente quis o resultado é aquele que você realmente quer. Eu vou lá e vou matar o José. Pega a arma, descarrega a arma na cabeça do José, eu quero matar o José. Pronto, você quis o resultado, certo? Você quis, ao contrário do que você assumiu o resultado, beleza? Essas duas condutas aí, tanto quis quanto assumiu o risco, é caracterizado o dolo, ou seja, você vai ser punido pelo crime doloso. Pessoal, por que eu estou explicando isso aqui, dessa teoria do crime? Por que eu estou explicando? Crime culposo, crime doloso. Porque é o seguinte, a conduta desse caso aqui, do crime doloso, é uma conduta muito mais grave do que a conduta do crime culposo. Inclusive, as penas que a legislação impõe aos crimes na modalidade culposa são penas mais brandas, certo? As penas que o legislador impõe, né, que a legislação impõe aos crimes dolosos, são penas mais rígidas, mais duras, beleza? Então, vamos passar agora para vamos conceituar os 3 aspectos, né, do crime. O crime pode ser conceituado no aspecto material, formal e analítico. Vou explicar cada um deles. Ao conceituar o crime sob o aspecto material, o aspecto material é aquele que busca estabelecer a essência do conceito. O que é isso? O porquê de determinado fato ser considerado criminoso ou não, certo? A nossa legislação penal ela vai mudando de acordo com o tempo, de acordo de acordo com a cultura da sociedade, com a nossa evolução. Para vocês terem ideia, há bem pouco tempo atrás, como é que eu vou explicar? A traição, né, entre o casal, a traição entre a mulher traiu o marido, isso era crime, era tipo penal. A mulher que traiu o marido era tipo penal, crime. Só que com a evolução da sociedade, você vai vendo que, né, a sociedade vai vendo que isso não cabe ao direito penal se preocupar com esse tipo de conduta.
cabe às pessoas envolvidas nisso que se resolvam. Então, o aspecto material, ele busca a essência do conceito. Esse fato aqui é criminoso? É considerado crime ou não? Ponto. Ele não se preocupa com muita coisa. Sobre esse enfoque, né, sobre o enfoque do aspecto material, o crime pode ser definido como todo fato humano que, propositada ou descuidadamente, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais para a essência da coletividade e da paz social. Bens jurídicos, quais são os bens jurídicos, né? O bem jurídico, vida, liberdade, patrimônio, seu carro, sua casa, seu cordão de ouro, seu relógio, né? E esses bens jurídicos são considerados fundamentais para a essência da coletividade e da paz social. Então, aquela conduta que lesa ou expõe a perigo esses bens jurídicos, ela deve ser punida, segundo o aspecto material, o enfoque do aspecto material. Então, você está preocupado só com definir o crime, definir que isso é crime ou não. Por exemplo, o caso que eu dei agora, né, né, da traição entre, né, marido e mulher, hoje a sociedade não considera isso mais como competência do direito penal. Hoje a sociedade passou a entender que o direito penal não tem que preocupar com isso, porque isso não faz isso não faz parte da essência da coletividade. Isso é uma situação individual e que o direito penal não tem que se preocupar, né? Teve uma aula minha que eu falei sobre isso. O direito penal é a última ratio, né? É aquilo onde aquele problema onde nenhum outro tipo do direito consegue resolver, então vamos para o direito penal. Certo? Tem que passar lá pelo direito civil, direito tributário, direito do trabalho. Se nenhum dessas disciplinas aí não conseguirem resolver, aí sim é chamado direito penal, porque o direito penal ele vai julgar os bens jurídicos considerados fundamentais, certo? Tem alguns que não são fundamentais para a coletividade. Aquele direito é fundamental para aquela pessoa só. Então, o direito penal não vai se preocupar. Beleza? Então, vamos ver aqui sobre o enfoque sobre o aspecto formal. O conceito de crime resulta da mera subsunção da conduta ao tipo legal e, portanto, considera-se infração penal tudo aquilo que o legislador descrever como tal, pouco importando o seu conteúdo. Então, se você for analisar o crime sob o aspecto formal, é aquilo que o legislador colocou lá na lei. Pouco importa o conteúdo daquilo. O legislador escreveu que aquilo é crime, sem levar em conta nada, sem se preocupar né, com a essência, com a lesividade material, né? Ele colocou aquilo sem se preocupar, colocou ali, se você analisar, e sob o aspecto formal, beleza, tá legal. Só que o seguinte, considerar a existência de um crime sem levar em conta essa essência, né, ou a lesividade material, ela afronta o princípio constitucional da dignidade humana. Então, o legislador, para incluir lá na lei um tipo penal, um crime, né, uma conduta humana que passa a ser crime, ele tem que levar em conta a sua essência e a lesividade, né, daquela conduta. Essa conduta não lesa ninguém, então, para que vai definir isso como crime? Não vai, né? Entendido até aí? Vamos lá, então. Pessoal, agora nós vamos analisar o crime, né, nós vamos falar agora sobre o crime sob o aspecto analítico. Esse aí que é bem legal, porque ele é muito mais complexo. Você vai analisar o crime
de diversas formas, né? É aquele que busca, sob um prisma jurídico, estabelecer os elementos estruturais do crime. O crime tem elementos que o estruturam. O crime tem vários elementos que, para aquele ato ser crime, tem que ter várias condições. Não adianta só aquele ato estar previsto lá no Código Penal como crime, porque se você praticar esse ato, levando em consideração algumas circunstâncias, mesmo esse fato que você praticou está escrito lá no Código Penal como crime, mas, conforme as circunstâncias, aquele ato que você praticou passa a não ser crime. Certo? Então, a finalidade desse enfoque é propiciar a correta e mais justa decisão sobre a infração penal e seu autor, fazendo com que o julgador ou o intérprete, né, desenvolva o seu raciocínio em etapas. Beleza. Sob esse ângulo, né, analítico, o crime é todo fato típico e ilícito. É o que eu acabei de falar. Típico, está tipificado, está lá na lei, certo? Fato típico. E ilícito está lá na lei e essa conduta que você praticou foi ilícita, foi contra a lei, foi errado. Então, dessa maneira, em primeiro lugar, deve-se observar a tipicidade da conduta. Em caso positivo, essa conduta está lá no Código Penal, beleza, em caso positivo, e só neste caso verifica-se se a mesma é lícita ou não. Sendo esse fato típico e ilícito, já surge a infração penal. A partir daí, é só verificar se o autor foi ou não culpado pela sua prática, isto é, se deve ou não sofrer um prejuízo de reprovação pelo crime que cometeu para a existência da infração penal, portanto, né, é preciso que o fato seja típico e ilícito. Então, inclusive, sobre esse aspecto analítico aqui, que é o aspecto adotado, né, no nosso ordenamento jurídico, que é o aspecto que a gente avalia o crime quando há uma denúncia de um fato, né, que seja típico e ilícito, e aí o juiz ainda, o juiz ou a sociedade ainda vai ver, mesmo se esse fato for típico e ilícito, o juiz, no caso de crime comum, ou a sociedade, né, no caso de crime doloso contra a vida, né, que é o tribunal do júri que decide, então o juiz ou o tribunal do júri ainda vai ver se essa pessoa deve ou não sofrer um juízo de reprovação, certo? Vou te dar um caso clássico de a pessoa não sofrer um juízo de reprovação, legítima defesa. A pessoa matou a outra em legítima defesa, mas para que ocorra legítima defesa, depois nós vamos ter aulas, vocês vão estudar sobre legítima defesa, mas só para adiantar, só para a gente contextualizar aqui, legítima defesa, ela tem que ser proporcional, ela tem uma série de requisitos para que a legítima defesa possa ser considerada. A legítima defesa é um fato que você praticou, que é ilícito, é tipificado na lei, é ilícito, mas não vai sofrer um juízo de reprovação por aquele fato que você cometeu, certo? Então, a análise é muito mais complexa do que as análises aqui que eu acabei de falar, aspecto material. Não tem. Vamos analisar sobre o aspecto material. É definido como crime ou não? Ponto. Não existe. Aspecto formal, está lá na lei ou não? Se tiver na lei, pouco importa, vamos punir. Está na lei, vamos punir. Pronto. Não. O nosso ordenamento jurídico, ele usa, a gente usa, os operadores do direito, usamos analisar o crime sob o aspecto analítico.
E aí, pessoal, nós temos a concepção bipartida do crime. O que é isso? A concepção bipartida, a culpabilidade, o dolo ou a culpa, ela não integra o conceito do crime, certo? Para que essa teoria bipartida, para essa teoria bipartida, o crime é um fato típico e antijurídico, né? Antijuridicidade é um fato ilícito, sendo a culpabilidade apenas um pressuposto para a aplicação da pena. Então, para que seja aplicada a pena, não basta só o fato ser típico. O fato está lá no Código Penal. O fato está lá, mas esse fato, vamos analisar. Esse fato, ele é típico e ele é ilícito, então vamos punir. Não basta você só pegar esse fato, esse crime que ocorreu e buscar essa punição direta. Você vai ter que analisar. Então, não existe crime, primeiro, a primeira condição. Não existe crime, né, em fato atípico. O que é isso? Não existe crime se não estiver previsto no Código Penal. Vamos pegar o Código Penal aqui? Pessoal, vamos lá. Daqui é o Código Penal. Para quem não sabe, só vocês digitarem no Google. Aqui, ó. Código Penal Planalto, tá vendo? Só vocês digitarem aqui, Código Penal Planalto. Cadê? Aqui, ó. Só vim aqui que vocês vão ter acesso ao Código Penal na íntegra, atualizado. Qualquer código, qualquer lei, está lá no site do Planalto, é só você digitar a lei, pega. E, inclusive, essa fonte aqui é a mais confiável, porque a lei, quando é revogada, ela fica... Vou mostrar para vocês alguma revogada aqui. Aqui não vai ter, não. Cadê? Inclusive, ela fica riscadinha aqui, ó. Ela fica riscadinha aqui. Aqui não vai ter, não. Mas, enfim, vamos lá. Artigo 1º. Anterioridade da lei. Nós já explicamos isso em aulas passadas, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Lá na teoria do crime, na concepção bipartida, primeiro, não existe crime em fato atípico, ok? Não existe crime em fato atípico. E também, 23. E também, quando a ilicitude ela é excluída, não existe o crime. Quando que você exclui uma ilicitude? O que é isso? Exclusão, as excludentes, né, que a gente fala, excludentes de ilicitude. Está previsto aqui, ó, no artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Vamos lá. Estado de necessidade. Vocês já leram aí aquele livro O Caso dos Exploradores de Caverna? Vocês já leram? Chegaram a ler aí, gente? Algum professor mandou vocês ler? E aí, pessoal? Alguém já viu esse livro? Já leu esse livro? O Caso dos Exploradores de Caverna. Não? Tá. Ainda não, né? Beleza. Geraldinho usou ele como exemplo na primeira aula. Tá. Pessoal, na verdade, o Caso dos Exploradores de Caverna é um típico clássico sobre isso aqui, de estado de necessidade. Por quê? Ele conta a história dos exploradores da caverna. A caverna teve a sua entrada, caiu, fechou a entrada da caverna, e as pessoas ficaram lá dentro e, passando fome, decidiram quem ia morrer, quem que ia morrer primeiro para alimentar os outros, porque eles estavam já ficando
sem comida e não conseguindo mais, né, sobreviver sem alimento, eles decidiram matar uma pessoa que estava lá deles para que pudessem alimentar. Então, o crime praticado, o fato, né, na verdade, não é crime, o fato praticado em estado de necessidade não é crime, certo? Não é considerado crime. Por quê? Estado de necessidade. Naquele momento ali que eles estavam presos na caverna, você não podia exigir daquelas pessoas uma conduta diversa daquelas que eles praticaram. Então, é um caso bem legal, um livro bem legal. Eu acho que quem puder ler e tal, pode ler. É bem bacana, uma leitura bem interessante, para que vocês possam desenvolver, né, inclusive, desenvolver essa percepção aí né, do estado de necessidade e tal. Então, quando se pratica crime em estado de necessidade, aliás, quando se pratica um fato amparado pelo estado de necessidade, não há crime. Quando você também pratica esse fato em legítima defesa, não há crime. Estrito cumprimento do dever legal, por exemplo. Nós temos aí o nosso colega David aí, que é policial militar. Se ele tiver no estrito cumprimento do dever legal dele, no exercício da função dele, e ele praticar um fato que é considerado crime, ele está amparado por essa excludente de ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício, né, regular do direito. Ele está lá numa operação policial e tem que tomar alguma decisão na hora, naquele momento em que aquela conduta é considerada crime, só que ele está em estrito cumprimento do dever legal. Ele está cumprindo com a sua função. E essa conduta é amparada pela exclusão de ilicitude, ok? Então, pessoal, expliquei aqui o que é a concepção bipartida. Eu vou passar para... Ah, tá, eu vou explicar aqui. Não, eu vou explicar aqui a antijuridicidade e vamos conversar aqui sobre algumas perguntinhas. Não, eu vou falar hoje sobre a antijuridicidade. Na aula que vem, a gente começa nas perguntas e aí a gente vai conversando, beleza? Então, pessoal, o que é antijuridicidade? É contrário à lei penal, aquilo que é contrário à lei penal e que viola os bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico. O que é bem jurídico? Vocês, enquanto estudantes de direito, têm que ter esse conceito bem definido, né, na memória aí, na cabeça de vocês, de que o que são os bens jurídicos? Qual que é o principal bem jurídico que eu tenho? A minha vida. O segundo principal bem jurídico, a minha liberdade. Outros bens jurídicos, o patrimônio, sua saúde, né, a sua dignidade. Então, são vários bens jurídicos que existem e que a conduta praticada contrária à lei, essa lei que define né, aquele fato como crime, é uma conduta antijurídica, né? Então, antijuridicidade é isso, que é contrário à lei penal e que viola esses bens jurídicos aí que são protegidos pela nossa legislação, certo? Então, pessoal, vamos terminar por aqui hoje. Na aula que vem, nós vamos fazer algumas perguntinhas e vamos finalizar. E na próxima nós vamos falar sobre fato típico. Nas outras aulas vamos começar a falar sobre fato típico. Beleza? Espera aí. Aqui. Deixa eu parar a apresentação. Pessoal, alguma dúvida aí? Alguém tem dúvida? O Marcelo, você falou aí que o Geraldinho usou, vocês já
Alguém já ficou sabendo desse caso aí e tal? Beleza, Ana Luísa. Ana Luísa está trabalhando, né, minha filha? Aí pode ir, se quiser já ir embora, trabalhar lá, beleza. Ele pediu para escrever. Como assim, Marcelo? Eu acho que esse livro, gente, se você procurar aqui, ele foi ditando o caso, entendi. Se você procurar aqui, ó, no Google, vocês vão ver várias coisas, ó, dos exploradores de caverna. Eu parei o compartilhamento aí, né? Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem, quer ver? Depois vocês... Tá vendo? Tem o livro, tem resumos, tem... É um livro bem conhecido, né? Tá vendo aqui, ó, o caso dos exploradores de caverna traz à tona a complexidade existente nas análises e aplicação do direito ao caso concreto, demonstrando especialmente aos iniciantes no estudo de direito quantas análises distintas podem ser aplicadas ao mesmo caso, baseadas em noções e valores pessoais e novas perspectivas adquiridas ao longo do aprendizado jurídico. Então, para quem tem interesse aí, quem quer aprofundar aí no direito penal e construir uma opinião, né, sobre o assunto, construir um raciocínio mais fundamentado, eu aconselho ler esse livro aí. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Quem tiver dúvida, pode perguntar, me chama no WhatsApp lá que eu respondo também, não tem problema não, beleza? A galera que precisar, estamos à disposição. Então, muito obrigado a todos aí, bom dia, fiquem com Deus, uma ótima semana. Pessoal, a nossa próxima aula é na quinta-feira, e quinta-feira é feriado, tá bom? Muito embora eu acho que a gente tinha que continuar esse negócio em feriado e tal, e até o final, mas, enfim, não é feriado, e aí, na semana que vem, voltaremos com o restante dos tópicos aí. Um grande abraço a todos. De nada, pessoal. Obrigado a vocês aí, Avenina, Valentine, Ágata, obrigado a vocês. Tatiane, tá de boa? Aprendeu aí? Gostou? Tá gostando? Ô, Tatiane, eu sei que tá fazendo mestrado aí, eu acho que é legal você ler esse livro aí, bem bacana, viu? É um livro bem... E ele não é livro complicado, não, é livro mais fininho também, é de boa de ler. Beleza, gente? Então, ó, obrigado. Vou parar a gravação aqui.